Olá, pessoal. Vamos ver então as técnicas para a resolução de questões de interpretação de texto nas provas de concurso, nas provas de inglês. Os temas abordados hoje serão a otimização do tempo, a redução do nível de estresse e uma maior pontuação. Na interpretação de texto em inglês, deve-se otimizar o tempo necessário à resolução das questões para reduzirmos o nível de estresse físico e mental durante essa prova. Desse modo, o estudante poderá obter uma maior pontuação. Qual deve ser a abordagem? A forma como devemos abordar as questões de interpretação de texto em inglês deve ser diferente daquela utilizada nas questões de língua portuguesa. Lembre-se, os dois idiomas são distintos, com estruturas e formas específicas e peculiares. Método eficiente de resolução estratégica, simples e direto. O intuito dessa série de videoaulas é apresentar um método eficiente para a resolução dessas questões. Esse método se baseia em uma estratégia simples e direta que possibilita uma pontuação mais alta com níveis mínimos de desgaste físico e mental, além da redução do tempo, fator primordial em concursos. Qual é a realidade? Leitura inicial do texto, leitura das questões e releitura do texto. Ao receberem a prova, muitos candidatos iniciam a resolução das questões através de uma leitura inicial do texto. Em seguida, eles se dirigem às questões na ordem na qual elas se apresentam, procurando identificar no texto as informações necessárias à resolução das mesmas. Para identificar estas informações é necessária a releitura parcial ou até mesmo total das questões. Quais são as consequências? A leitura do texto sem a análise prévia das questões mantém o tema principal incógnito e reserva surpresas e armadilhas para o candidato. Além disso, a resolução das questões na ordem na qual elas se apresentam pode levar alguns candidatos a perderem um tempo precioso, pois essas questões não estão necessariamente na mesma disposição e ordem das informações inseridas no texto, o que leva o candidato a reler, sem necessidade, certos trechos do texto. As armadilhas quanto ao conteúdo e, principalmente em relação ao tempo, são criadas, aprisionando muitos candidatos na hora da resolução da prova. Qual é o objetivo? Maior pontuação possível. Lembre-se, o objetivo da leitura do texto em inglês nas provas de concurso não é o de entretenimento ou conhecimento, mas o de obtenção da maior pontuação possível. Qual deve ser a nossa estratégia, então? 4 são os passos para a resolução da prova. Ler as questões em primeiro lugar, antes mesmo da leitura do texto. Identificar o tipo das questões, cada uma delas deve ser identificada. Em cada questão, você deve identificar as palavras-chave e, então, somente então, aplicar uma técnica específica para cada tipo de questão. Atenção! As questões devem e podem ser respondidas em uma ordem diferente daquela apresentada. Vamos, então, aos tipos de questões. Existem em torno de 10 tipos de questões presentes na maioria das provas de concurso. Cabe a nós reconhecê-las, identificá-las e resolvê-las na ordem mais efetiva, aplicando técnicas específicas a cada uma delas. Os 10 tipos de questões são, primeiro, vocabulário em latim. Em segundo, questões que têm pronomes. Em terceiro lugar, vocabulário anglo-saxão. Em seguida, tema central, perguntas WH, localização, interpretação propriamente dita, interpretação segundo o autor, exceções e casos especiais. Vejamos agora cada tipo de questão em separado, identificando suas principais características e a estratégia recomendada para resolver cada uma delas. Questão tipo 1, vocabulário em latim. Quais são as características destas questões? A palavra na questão é latina, logo, nós temos uma equivalente em português. As alternativas, elas podem estar em latim também ou em anglo-saxão. Qual deve ser a estratégia recomendada então? Conhecendo o significado da palavra-chave em português, analise as alternativas e escolha a correta. Mas caso você não a conheça, então, pense, existem normalmente 2 ou 3 delas que são absurdas. Identifique as alternativas mais prováveis. Vá ao texto, leia a sentença indicada na questão na qual o vocábulo se encontra
escolha a alternativa que substitua a palavra-chave sem alterar o contexto. Questão tipo 2. Pronomes. Quais são as características dessas questões? A palavra-chave pode ser um pronome sujeito, que é aquele elemento responsável pelo verbo principal da frase. São eles: I, you, he, she, it, we, you and they. A palavra-chave também pode ser um pronome objeto, que é o complemento do verbo. São eles: me, you, him, her, it, us, you and them. A palavra-chave da questão também pode ser um pronome reflexivo, que é o complemento de um verbo que se refere ao próprio sujeito. São eles: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. A palavra-chave também pode ser um pronome possessivo, que é a palavra que substitui algo que pertence a alguém. São elas: mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. A palavra-chave pode ser também um pronome relativo. São eles: who, para pessoas na posição de sujeito; whom, para pessoas na posição de objeto; whose, para indicar que algo pertence a pessoas ou a coisas na condição de substantivos próprios; which, para coisas, elementos abstratos ou situações, tanto na posição de sujeito como objeto; e that, como substituto universal para who, whom ou which, somente em frases definidas, ou seja, que não estejam separadas do resto do texto por vírgulas. A palavra-chave pode ser também um pronome demonstrativo. This, para um elemento no singular próximo ao locutor; these, para elementos no plural próximos ao locutor; that, para um elemento no singular distante do locutor; e those, para elementos no plural distantes do locutor. A palavra-chave pode ser também um pronome indefinido. Some, para frases afirmativas; any, para frases interrogativas ou negativas com a presença da palavra not ou equivalente; e para frases que demonstrem falta de importância do substantivo. No, para frases negativas, sem a presença da palavra not ou equivalente. E one ou ones, para evitar repetições ou redundância. Qual a estratégia recomendada para as questões de pronomes? Um pronome sempre se refere a um substantivo: pessoas, coisas, lugares, ideias, elementos, abstratos, nomes, atividades, situações previamente mencionadas no texto, na frase ou no parágrafo anterior. Você, candidato, deve então localizar o pronome indicado na questão pelo número da linha ou parágrafo. Em seguida, você deve identificar o substantivo ao qual o pronome se refere, sendo que o substantivo sempre virá no texto mencionado antes do pronome. E atenção, em relação ao singular e o plural, esta atenção redobrada pode evitar uma armadilha.